Fala aí você que está aí acessando o nosso sermão de hoje. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre união. Na verdade é um assunto que Deus tem me incomodado há um tempo. E quantas vezes a gente não discutiu com alguém ou a gente debateu até só sobre questões que a gente considerava importantes, mas que a outra pessoa também considerava importante. Afinal de contas, como a gente resolve isso? Como resolver essas questões de convivência que são tão importantes para o reino de Deus? O que isso interfere na proclamação da nossa mensagem? Eu quero provar para você o quanto é relevante você abrir mão da sua vontade pela vontade do outro. Eu quero mostrar para você o quanto é importante você abrir mão, às vezes, da sua própria identidade para que o outro possa servir ao Senhor junto com você. Então, durante os próximos minutos, não deixe de assistir esse sermão. Vem comigo até o final, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ser muito importante para a sua vida, para o seu ministério e para a comunidade de fé que você tem vivido, para o meio da comunidade de fé que você tem vivido. Então, nos próximos minutos, eu conto com a tua presença, que Deus te abençoe. Romanos capítulo 15, versos de 1 a 6. Já está aí na nossa projeção, né? Deixa eu só beber uma água que eu vim direto. Você pode me ajudar na leitura? Nós vamos ler até o verso 6. Vamos aí, está na projeção? Ora, nós pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, verso 6, para que a versão está diferente da que a gente leu mais cedo, né? Que está com aquela palavra ali um pouco diferente, né? Mas quando a gente leu mais cedo, a gente leu unanimemente, não foi isso? Para que de maneira unânima nós possamos, a uma só voz, glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você, para a gente começar, qual é a missão da igreja? Qual a missão da igreja? Quem me ajuda aí, vai? Qual a missão da igreja? Pregar o evangelho, amém? Pregar o evangelho. Quantos aqui, desse grupo que está aqui me ouvindo, já são da igreja ou fazem parte de alguma igreja evangélica? Por favor, levanta a mão. A maior parte, né? A missão da igreja é pregar o evangelho, é alcançar os perdidos, amém? Mas essa é uma parte da missão da igreja, porque aqui a gente está fazendo pouca coisa de alcançar perdido, não é? A gente está até fazendo, mas dentro das quatro paredes não é o melhor lugar para você alcançar as pessoas. Nós alcançamos pessoas, quem lembra aí dos cultos que a gente fazia ao ar livre, dos cultos aí, dos irmãos que saíam à tarde convidando pessoas para estarem no culto. Alguém já fez isso, sim ou não? Isso não tem muito mais a ver com alcançar perdido do que a gente celebrar um culto como esse, sim ou não? Tem mais a ver. Mas essa é a missão da igreja. Só que é a missão da igreja em relação ao mundo, em relação aos perdidos. Em relação a Deus, a missão da igreja é adorar. Em relação a Deus, a missão da igreja é a adoração. Só que na realidade a gente adora aqui, nós estamos adorando, sim, amém?
Nós estamos adorando, sim ou não? Me ajuda aí. Sim, nós estamos adorando ao Senhor aqui. Mas adianta você adorar aqui ao Senhor e não adorar na tua casa? Não adianta. Adianta você erguer sua voz de louvor aqui, mas você tratar mal a sua família? Não adianta. Porque a adoração, que é a nossa missão no que diz respeito a Deus, ela é feita aqui, mas essa é a menor parte da nossa adoração. Mas aí você pode se perguntar, então para que eu venho à igreja? Se para alcançar o perdido eu não preciso vir à igreja. Essa é a menor parte. Para adorar a Deus, eu não preciso vir à igreja. Essa é a menor parte. É porque existe também a missão da igreja no que diz respeito aos crentes. A nossa missão, enquanto igreja, no que diz respeito ao crente, é o cuidado. É o que a Bíblia chama de encorajamento. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 15, fala assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A congregação é um lugar de comunhão, irmão, amém? É aqui. Para que você vem à igreja? Eu venho à igreja para ser encorajado. A gente vê no meio dos jovens, principalmente no meio dos jovens, crescer um movimento que é o movimento dos desigrejados, porque a juventude hoje está tentando romper com várias instituições, não acredita em muitas coisas. E a igreja entrou nesse bolo, sabe? Não acredita em política, não acredita... Não, o cara quer fazer uma empresa dentro de uma sala, sem mesa, com 2 puffs, um ar-condicionado e Wi-Fi. E aí a gente está vivendo isso, só que isso afetou a igreja. As pessoas estão deixando de acreditar na instituição da igreja, mas a igreja é o lugar onde a gente é encorajado, irmão. Quantas vezes você já entrou por essa porta e se sentiu encorajado aqui dentro? Com um abraço de um irmão, com um sorriso de alguém, com uma palavra de ânimo. Esse é um lugar de comunhão, de encorajamento. É o único lugar que consegue reunir pessoas completamente diferentes. Pessoas completamente diferentes. Aqui a gente tem todo tipo de gente. Tem gente que acorda cedo e tem gente que acorda tarde. Quem gosta de acordar cedo aí? Levanta a mão. Quem gosta de acordar cedo? Eu estou começando a gostar de acordar cedo, não é cedo, né? Mas mais cedo. Quem aqui já tem os hábitos assim, um pouco mais noturnos, só produz depois de meia-noite? Tem alguém? Hábitos diferentes. Eu acho, tem alguém aqui que não come carne? Eric não está aqui hoje, né? A igreja é o lugar que você encontra pessoas com hábitos diferentes, com educações diferentes, com maneiras de lidar diferentes com os problemas. Tem gente que tem maior trato, tem gente aqui na igreja que tem maior cuidado no falar. E tem outros que não tem tanto cuidado assim. Às vezes não é nem por mal, mas foi criado dessa forma. Foi criado de bate pronto, irmão. Maneiras de lidar diferentes. O mundo consegue unir pessoas iguais. Você vai ver pessoas se reunindo para comícios, você vai ver pessoas se reunindo para uma banda, para o show de uma banda que ele gosta. Você vai ver pessoas se reunindo por manifestações. Pessoas iguais. Mas o sangue de Cristo une pessoas completamente diferentes, com gostos, hábitos, manias completamente diferentes. E aí está o desafio de ser igreja. Aí é o grande desafio de ser igreja. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, a igreja dos Romanos, alguns entendem como sendo assim, o ápice da teologia, sabe? Grandes homens de Deus se basearam na carta de Romanos, tiveram a experiência com Deus através da carta aos Romanos. Por exemplo, o Martim Lutero, antes de estabelecer as 95 teses, de pregar as 95 teses, ele fez mais de 1 ano de estudo na sua faculdade sobre a igreja, ou melhor, sobre a carta de Romanos. E boa parte das suas teses são baseadas na carta aos Romanos. E aí o apóstolo Paulo começa a falar algumas coisas muito interessantes
no capítulo 14 e 15, ele trata especificamente sobre o relacionamento cristão. Sabe por quê, irmão? Porque não é fácil conviver como igreja. Não é fácil. Isso não é uma coisa de hoje. Não é um problema que a gente tem no século 21, não. Isso aqui é o apóstolo Paulo que está falando no surgimento da igreja. Se no surgimento da igreja, irmão, com pouquíssimos cristãos, já era difícil o relacionamento cristão, imagina hoje. Imagina com a quantidade de crentes que a gente tem espalhado por aí. O relacionamento não é fácil, normal. Quando a gente casa, por exemplo, pessoas totalmente diferentes, com educação diferente, com hábitos diferentes, estão habitando na mesma casa. É fácil, sim ou não? Nos primeiros dias, então, nos primeiros anos, é mais difícil ainda, né? Porque um está acostumado a colocar a toalha em cima da cama, outro está acostumado a ficar só com o controle da televisão passando o canal. E aí, pessoas diferentes habitando numa... Eu estou falando de duas pessoas, irmão. Duas pessoas habitando na mesma casa. Não é fácil esse relacionamento. Imagina uma igreja. Paulo já está começando a tratar isso. E havia, nessa igreja de Roma, haviam dois tipos. Ela havia se separado, sabe? A igreja de Roma havia se rompido em dois grupos, que o apóstolo Paulo classifica como um grupo de fracos na fé e um grupo de fortes na fé. Não sei quem era quem. Ele que chama eles de fracos e fortes. Esse foi o texto que nós lemos. Ele que classifica dessa forma. Alguns teólogos acreditam que aqueles que eram fracos eram os que haviam se convertido do judaísmo e não conseguiam largar alguns hábitos do judaísmo, como os dias sagrados, como a alimentação judaica. Os fortes, que provavelmente sejam os gentios, que não eram apegados a essas coisas, não se preocupavam com essas coisas, então não guardavam os dias sagrados e não se preocupavam em comer qualquer tipo de carne ou qualquer tipo de coisa que não agradasse a Deus, porque a consciência deles estava tranquila. Dois grupos distintos, dois grupos fazendo parte de uma mesma igreja, que acreditavam em coisas diferentes. E é interessante perceber que mesmo acreditando em duas coisas diferentes, todos os dois grupos acreditavam que esse era o melhor para a igreja. Eles não estavam querendo romper um com o outro só por uma questão de orgulho. Eles queriam romper porque eles acreditavam que essa não era a vontade de Deus. Eles acreditavam, eles estavam zelando por aquilo que eles acreditavam ser a vontade de Deus para a igreja. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós discordamos? Quantas vezes nós discordamos no âmbito da igreja? E eu tenho certeza absoluta que não é por orgulho. Tenho certeza que nós não discordamos por uma questão de ego. Nós discordamos porque acreditamos que esse seja o melhor para a nossa igreja. Sim ou não? Nós discordamos porque acreditamos que esse seja o melhor para a nossa igreja. Mas o amor fraternal precisa ser o norte, precisa ser o guia das nossas atitudes no dia a dia da igreja, que nos faça abrir mão daquilo que é legítimo, abrir mão daquilo que não tem nada a ver, sabe? Às vezes você pode pensar, pois, mas o pessoal está discutindo por causa disso, cara, que bobeira. Abre mão, irmão. Abre mão. Porque o que estava dividindo a igreja de Roma era justamente isso. Não era uma discussão central do evangelho, sabe? Não era assim, Jesus morreu na cruz ou não morreu na cruz. Não, eles não estão tratando sobre liberalismo aqui, eles estão falando de hábitos e costumes. Está falando sobre costume, não é sobre princípio. Porque princípio é indiscutível, amém? Princípio não se discute, irmão.
A Bíblia é eterna, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eles estavam tratando sobre outras coisas. E Paulo estava falando para eles, olha, se o que vocês forem fazer vai ofender alguém, não faz. Mesmo que isso seja legítimo. Você pode falar assim, cara, mas eu não estou isso que eu estou fazendo não é pecado. Mas não é por não ser pecado que não ofende alguém. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Existem algumas atitudes que elas são condenáveis por si só. Né? Vamos botar, se você tem uma atitude imoral, não existe discussão quanto se isso é pecado ou não, certo? Vamos botar aqui um exemplo. Se você engana alguém, você está negociando com uma pessoa e você engana essa pessoa, isso é pecado? Sim ou não? Me ajuda aí, vai, sim ou não? Indiscutível, porque isso é imoral. Existem também algumas atitudes morais. O que são essas? Aquelas que glorificam a Deus, aquelas que demonstram a natureza de Deus. Ser justo, ser honesto com alguém, isso glorifica a Deus, sim ou não? Coisas morais e coisas imorais. Mas existem algumas coisas que estão no meio disso, sabe? Que o Hernandes Dias Lopes chama de amorais. O que são essas coisas? Por exemplo, bater palma é pecado? Não. Mas quanto tempo a gente já não discutiu sobre isso? Tocar bateria é pecado? Sim ou não? Mas quanto tempo a gente já não discutiu sobre isso? Mulher vir para a igreja de calça é pecado? Mas quanto tempo a gente já não discutiu sobre isso? São coisas que estão no meio. Você está conseguindo me entender, irmão? Eu ainda estou na introdução, cara. Desculpa, eu escrevi muita coisa aqui. Isso, eu estou tentando te contextualizar do que estava acontecendo na igreja de Roma. A igreja estava se dividindo por coisas que não eram fundamentais. A igreja estava se dividindo se poderia bater palma ou não. Trazendo para os nossos dias. Quantos viveram esse período desse debate? Quantos viveram esse debate? Ninguém não? Não precisa nem ser aqui não. Se você, eu lembro que era a maior discussão, podia bater palma, não podia bater palma. São as coisas que estão no meio, sabe? Mas o apóstolo Paulo também escreveu nos Colossenses, ele fala assim, acima de tudo, porém revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A nossa missão, irmão, enquanto igreja, enquanto nossa missão com os outros crentes, com os outros cristãos, a nossa missão é a gente viver em sintonia, em harmonia, de uma maneira que quando as pessoas ouvirem do lado de fora, elas entendam a nossa mensagem como uma só voz. Como uma só voz. Uma só voz que cuida dos mais fracos. E aí você pode ver no início do texto que nós lemos, no verso 1 e 2. Ora, nós que somos mais fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Dá para botar aí? Dá para botar na projeção aí? Bota na projeção, pessoal. Está ali já. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. A sociedade nos ensina que a gente deve ser felizes. Que a gente deve ser feliz, mas feliz a qualquer custo, irmão. A gente deve ser feliz a qualquer custo. Sabe, é comum falar, cara, você merece ser feliz. Você merece algo melhor.
Você merece, muda. E aí você aplica qualquer coisa que você pensar na tua cabeça. Muda, não, esse não é o caminho, cara. Você não precisa ficar sofrendo por isso, muda. Como se a nossa felicidade fosse capaz de ser plena sem que o outro seja feliz também. Irmão, você consegue ser feliz sabendo que um irmão seu está sofrendo? Você consegue ser feliz sabendo que alguém que você ama está sofrendo? Na carta aos Filipenses, o próprio apóstolo Paulo, mais uma vez, fala assim, ó, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Irmão, quantas vezes você já viu ou ouviu pessoas dizendo que você não pode se rebaixar? Essa não é uma coisa comum se ouvir no mundo? Fala assim, não, você não pode se rebaixar desse jeito não, pá. Como é que você se rebaixa assim? Você não merece isso. Você não pode baixar a sua cabeça. Você não pode levar desaforo para casa. Quantos de nós não foi ensinado assim, irmão? Se se apanhasse na escola, põe em casa também. E aí vem o Evangelho e fala assim, olha só. Considere o outro superior a você. Considere o outro superior a você. Essa e outras frases não cabem na vida de um cristão. Porque nós precisamos abrir mão da nossa própria vontade. Não só para fazer a vontade de Deus, mas também para fazer a vontade do outro, irmão. Os irmãos sabem, todo mundo aqui me conhece desde sempre, que eu não sou muito bom com esse negócio de roupa social, né? Eu uso uma vez no mês, quando tem ceia lá na igreja. Aí eu boto. Por que eu boto? É pecado? Não. Mas eu sei que a minha igreja gosta de ver isso. Eu sei que a minha igreja, eu tenho irmãos mais velhos que não vão entender um pastor celebrando a ceia de camiseta. Eu sei, quando eu vou pregar, irmão, lá na igreja, tem um culto 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Irmão, não é fácil não, irmão. 7h30 da manhã, você tem que chegar lá às 7 horas para dirigir o culto. E aí eu sempre vou de terninho e de gravata. Por quê? Porque se você chegar lá às 7h30, você vai ver um grupo de irmãos, irmão, se você olhar assim, só cabelinho branco. E eu sei o quanto para eles é importante que o pastor use terno. Você acha que eu não vou usar terno? Porque eu sou o jovenzão cheio de... Não, irmão. Não, isso não é ser igreja. Estabelecer a minha vontade não é ser igreja. Ser do jeito que eu acredito o tempo todo não é ser igreja. O mundo nos ensina que a gente deve sempre manter a nossa posição, manter a nossa opinião, que isso é demonstração de força. Mas, irmão, você que quer manter a sua opinião o tempo todo, para o Evangelho você é fraco. Porque o texto que nós lemos, o texto que nós acabamos de ler, volta aí mais uma vez, 15:1. 1. Ora, nós o quê? Me ajuda aí, vai. Ora, nós... Sabe, quando a gente quer manter a nossa vontade o tempo todo, pensando que isso é uma demonstração de força, pode ser demonstração de força para o mundo, mas para o Evangelho, irmão, isso é demonstração de fraqueza.
que a gente não consegue abrir mão. A desunião é um pecado sutil, porque ela mexe com o nosso orgulho. Ela mexe com o nosso orgulho, mexe com aquilo que a gente acredita. A gente tem muito orgulho de não dar o braço a torcer. A gente tem muito orgulho de manter aquilo que a gente acredita, porque a gente foi ensinado assim, mas está na hora da gente mudar, irmão. Por exemplo, quem aqui tem filho? Levanta a mão, quem tem filho? Alguma vez você já deixou de fazer alguma coisa? Não vou nem falar um monte de coisa, não. Fala só uma coisinha assim. Você deixou de fazer alguma coisa por causa do seu filho, sim ou não? Porque você ama seu filho. E você sabia que você não poderia fazer aquilo que você gostaria para poder cuidar dele, porque ele era mais fraco. Há uma só voz que cuida dos mais fracos. Há uma só voz de unidade. No verso 5 do texto que nós lemos, fala assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. A unidade é diferente de uniformidade. A unidade é a habitação daqueles que são diferentes, daquilo que é diferente, mas tem o mesmo propósito. A igreja precisa ser um lugar, irmão, onde os diferentes se sentem bem. Onde mesmo você sendo totalmente diferente, rico ou pobre, não importa a sua classe social, não importa a sua situação familiar, se você, por N situações, você já se divorciou, e aí você já não consegue se encontrar dentro da igreja, a igreja precisa ser um lugar onde essas pessoas se sintam bem, irmão. A igreja precisa ser um lugar de cuidado. A igreja é uma família. A Bíblia não nos chama de família todas, à toa. A Bíblia não nos chama de família à toa. No relacionamento familiar, e você pode aplicar isso na igreja, quantas vezes a gente precisou abrir mão de tantas coisas para que a nossa paz continuasse no nosso lar? Por exemplo, o Silvinho já perdeu o controle para Silos, e aí já aceitou isso, para manter a paz em casa. Mas agora falando sério, quantas vezes você abriu mão de alguma coisa para que a sua casa continuasse em paz, irmão? É isso a mesma coisa na igreja. Só que a questão é que assim como na família, às vezes acontece um problema de relacionamento, de visões assim, diferentes dentro da sua casa. Quantas vezes a gente não brigou com os nossos pais por não entender aquilo que eles estavam nos falando, mas quando você virou pai, você entendeu. Você não concordou. Adolescente, então, é mestre nisso, né? Quantas vezes você já tentou sair de casa porque seu pai não te entendia? Alguém já fez isso? Não precisa nem levantar a mão. Responde só para você mesmo. Porque você não concordava com aquilo e fala: meu pai não me entende, cara. Imagina a geração de hoje, irmão, com a quantidade de informação que recebe. Os meninos já crescem querendo ver foto, né? Tiram a foto e já vão atrás do celular ver. Não tem mais negócio de revelar foto, né? No meu período assim de colégio, quando eu estava quase saindo do colégio, já começou aquele negócio de máquina digital, que você já via as fotos, mas no raizão mesmo ainda era para revelar. E isso já era um grande avanço, né, irmão? Isso já era um grande avanço. Você ia comprar aquele filmezão, 36 poses na Kodak, depois botava para revelar, levava aquilo ali, queimava 30 fotos de 36, você conseguia salvar 6. Gerações diferentes que habitam a mesma casa, na família, muitas vezes têm conflitos. Isso a gente está falando de família.
Imagina na igreja. Imagina na igreja. Gerações diferentes. O próprio apóstolo Paulo, e acho que todas as citações que eu trouxe de versículo aqui, são de Paulo. Ele escreve a um pastor jovem chamado Timóteo, que tinha acabado de assumir a igreja de Éfeso. Com seus 30 e poucos anos. E eu gosto muito das cartas de Paulo a Timóteo. E eu estava relendo essas cartas por esses dias, eu me deparei com esse texto. Paulo, instruindo Timóteo na maneira de lidar com as suas ovelhas. Ele fala assim, ó, não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Na igreja, irmão, a gente precisa aprender a ter o mesmo respeito que a gente tem na nossa casa. E aí eu quero fazer uma pergunta aos jovens. Jovens, vocês têm tratado os irmãos mais velhos daqui da igreja como se fossem seus próprios pais? Vocês falariam com seus pais da mesma maneira que vocês falam com os irmãos mais velhos aqui da igreja? De que maneira você tem lidado com os irmãos mais velhos aqui no dia a dia, no relacionamento? Mas também, adultos, irmãos mais velhos, vocês que me ouvem aqui, ou aí na sua casa, estava até esquecendo de estar transmitindo. Vocês estão tratando os jovens como se fossem seus próprios filhos. Vocês estão dispensando esse mesmo amor. O que é que você estaria disposto a fazer para que um filho seu voltasse para a casa do Senhor? Você consegue ver, irmão, como a Bíblia nos direciona em cada situação da nossa vida? Esse é o nosso desafio, irmão. Viver a uma só voz. Sabe por quê? Porque uma igreja saudável, ela não é feita só de jovens. Uma igreja saudável não é uma igreja feita só de idosos. Uma igreja saudável é uma igreja que tem crianças, uma igreja que tem adolescentes, que tem jovens, tem adultos e tem idosos. Porque uma geração jovem, sem honrar aqueles irmãos, que têm cabelo branco, é uma geração fadada ao fracasso. Mas uma geração idosa, que não aprende a cuidar dos mais novos, é uma geração também que encerra nela mesma. É uma geração que se encerra nela mesma. A Bíblia nos ensina sobre como ser uma igreja saudável, uma igreja amável, uma igreja que vive a uma só voz. Uma só voz, de louvor ao Senhor. E aí no verso 6, que é a divisa do nosso congresso, fala: para que unanimemente e a uma só voz glorifiqueis ao Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que unanimemente e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um propósito para a gente viver em união. Existe um propósito para a gente viver em comunidade. Existe poder na unidade da igreja. A discussão que acontecia na igreja dos romanos era uma discussão secundária, mas que estava dividindo a igreja. Era uma discussão de hábitos e costumes, mas que estava dividindo a igreja. Onde os crentes fracos pecavam pelo julgamento. Os crentes fortes pecavam pelo desprezo. Os crentes fracos pecavam
pelo zelo sem entendimento. Os crentes fortes pecavam pelo entendimento sem amor. Existe algo muito mais forte que nos une do que pequenas coisas que nos separam, irmão. Quer ver? Quantos aqui creem que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador? Levanta a mão bem alto aí para mim. Isso é fundamental, irmão. Quantos creem que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia? Dá um amém aí para mim bem forte. Amém. Quantos creem que Jesus nasceu de uma gestação milagrosa, onde uma virgem foi capaz de conceber um filho? Dá um amém aí para mim. Amém. Irmão, são coisas fundamentais do Evangelho. Essas são coisas fundamentais do Evangelho. Existe algo muito mais forte que nos une. Existe algo muito mais fundamental que nos une. Por isso, a gente precisa parar de se apegar a coisas secundárias. Entender que num relacionamento familiar, a gente precisa abrir mão. E saber que no relacionamento da igreja, a gente também precisa aprender a abrir mão. E respeitar a vida em comunhão, para que a gente possa viver a uma só voz. E aí agora Jesus, falando aos seus discípulos, em João capítulo 17, versos 20 a 23, fala assim: minha oração não é apenas por eles. E aí Jesus falando sobre os discípulos, fazendo uma oração ao Pai, falando aos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por nós, irmão. Agora ele está falando da gente, Jesus está orando pela gente. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Olha essa parte, irmão, guarda essa parte comigo. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Olha o que aconteceu na Torre de Babel. O povo possuía uma só voz, uma só língua, e por causa do seu orgulho, o Senhor os confundiu para que eles começassem a falar em línguas diferentes. Por isso, eles não conseguiram atingir o seu propósito, não conseguiram. Mas em Pentecostes, o povo falava em línguas diferentes, mas todos os judeus da diáspora ouviam na sua língua, na sua própria língua, onde eles haviam nascido, porque aqueles judeus provavelmente eram fruto, haviam nascido já depois do período, provavelmente não, com certeza depois do período do exílio, mas nunca haviam voltado para Jerusalém. E aí eles ouviam na sua própria língua. Deus fez com que os discípulos falassem a uma só voz. Sabe para quê? Para que a mensagem fosse pregada. Sabe por que a gente não está alcançando as pessoas, irmãos? Porque nós estamos pregando em línguas diferentes. Não estamos pregando em uma só voz. Nós estamos começando a anunciar a nossa própria vontade, a nossa própria voz. Vamos fazer um teste aqui rapidinho? Jogo rápido, estou acabando, prometo. Vou até fechar aqui. Eu vou pedir um voluntário aqui. Deixa eu ver. Dieguinho. Vocês estavam suspeitando que seria Dieguinho? Vem cá, Dieguinho, por favor. Você vai ali fora para mim e vai tapar o seu ouvido. Só para eu falar aqui rapidinho. Só para eu dar umas instruções para eles aqui. Não fica só nessa salinha aqui mesmo, tá? Não vai para muito longe não, só vou me enrolar para te chamar de volta. Irmão, a gente vai combinar o seguinte. Dieguinho está do lado de fora da igreja. Imagina que Dieguinho é um perdido. Só imagina que ele é um perdido, hein, irmão? Dieguinho não é um perdido. E aí, você rapidinho
você vai começar a gritar bem alto. Você me ajuda aí, canta, grita alto mesmo. O seu próprio nome. Algumas vezes. Tá? Quando eu fizer assim, você vai começar a gritar o seu nome. Combinado? Então, peraí, deixa eu avisar aí quem pode estar para o ouvido. Se ele não estiver ouvindo a gente, né? Ele foi para longe, irmão. Vem cá. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui mesmo. Pode destapar, pode destapar. Vai. Tá fraco, tá fraco. Vai, 1, 2, 3 e já, vai. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Vem cá, Dieguinho. O que você entendeu? Ian. O que você entendeu? Ian. Então, beleza. Agora, vai lá e tapa de novo o ouvido. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a mesma coisa. Igual a gente fez agora. Só que ao invés de você gritar o seu próprio nome, você vai gritar o nome de Jesus. Todo mundo junto, a uma só voz, gritando Jesus. Só isso. Combinado? Vou chamar o Dieguinho aqui. Dieguinho, cadê ele? Pode destapar o ouvido. Fica aí mesmo. O ouvido destapado. Dieguinho é o perdido, né? Na simulação, irmão. No exemplo. Então, quando eu contar 3, você faz aquilo que a gente combinou. 1, 2, 3 e... Jesus! 1, 2, 3 e... Jesus! 1, 2, 3 e... Jesus! Vem cá, Dieguinho. O que você entendeu? Jesus. Obrigado. Você está conseguindo entender, irmão, o que eu quero te dizer essa noite? Sabe por que o mundo não está conseguindo entender o que a gente quer dizer? Porque a gente está tentando gritar o nosso próprio nome. A gente está tentando dizer aquilo que a gente é através da igreja. Irmão, a igreja não é sobre o que eu sou, a igreja é sobre Ele. A igreja não é sobre o que eu sou, a igreja é sobre Ele. E quando a gente parar de gritar o nosso próprio nome, para gritar, anunciar, proclamar em uma só voz o nome daquele que nos salvou, aqueles que estão perdidos entenderão a nossa mensagem.